Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar de novo aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite continuamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Vamos fazer a leitura no capítulo 20, do versículo 1 ao 47. Questão dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Aconteceu que certo dia, quando ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciões se apresentaram, dizendo-lhe: Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, ou quem é que te concedeu esta autoridade? Ele respondeu: Também eu vos proporei uma questão. Dizei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Parábola dos vinhateiros homicidas. E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno enviou uns servos vinhateiros para que lhe entregassem uma parte do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, pois depois de o terem espancado. Enviou de novo outro servo, e a este também espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda um terceiro, e este igualmente feriram e o lançaram fora. Disse então o dono da vinha: Que vou fazer? Enviarei o meu filho amado. Quem sabe vão poupá-lo. Ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinavam: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança fique para nós. E, lançando-o para fora da vinha, o mataram. Pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, disseram: Que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse: Que significa então o que está escrito? A pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular? Aquele que cair sobre essa pedra se quebrará todo, e aquele sobre quem ela cair o esmagará. Os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinham percebido que ele contara essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. O tributo a César. E ficaram de espreita. Enviaram espiões que se fingiram de justos, para surpreendê-lo em alguma palavra sua, a fim de entregá-lo ao poder e autoridade do governador. E o interrogaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e sem levar em conta a posição das pessoas, ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito a nós pagar o tributo a César ou não? Ele, porém, penetrando-lhes a astúcia, disse: Mostrai-me um denário. De quem traz a imagem e a inscrição? Responderam: De César. Ele disse então: Entregai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus.
e foram incapazes de surpreendê-lo em alguma palavra diante do povo, e, espantados com sua resposta, ficaram em silêncio. A ressurreição dos mortos. Aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam também, Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Cristo, Filho e Senhor de Davi. Disse-lhes então: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi diz no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo para teus pés. Davi, portanto, o chama Senhor. Então, como pode ser seu filho? Jesus julga os escribas. Como todo o povo escutasse, ele disse aos discípulos: cuidado com os escribas que sentem prazer em circular com togas. Gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas e de lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas às viúvas e simulam fazer longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos pelas vossas palavras, pelos vossos ensinamentos e pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê o devido discernimento para bem compreendê-las e colocá-las em prática em nossas vidas, para nos ajudar e ajudar todas as pessoas no mundo inteiro. Convido a todos que nos acompanham mais esta leitura para que busquem sempre na palavra de Deus a harmonia para viver em amor com seus familiares e com todas as pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.